Bom, é claro que calcular limite usando definições dá muito trabalho. Então, eu vou apresentar aqui uma tabela resumo das propriedades dos limites infinitos que facilitam o cálculo desse tipo de limite. Vamos lá. Bom, supondo que o limite de f de x quando x tende a seja igual a mais infinito e o limite de g de x quando x tende a seja igual a mais infinito. O limite da soma dessas duas funções quando x tende a será igual também a mais infinito. Se o limite de f de x quando x tende a, por outro lado, é igual a menos infinito e o limite de g de x quando x tende a também é igual a menos infinito, então o limite da soma f mais g quando x tende a também é igual a menos infinito. Se o limite de f de x quando x tende a é igual a mais infinito, e o limite de g de x quando x tende a é igual a b, que é diferente de zero, então o limite de f de x vezes g de x quando x tende a será mais infinito se esse valor b for positivo e menos infinito se esse valor b for negativo. Se o limite de f de x quando x tende a é igual a menos infinito e o limite de g de x quando x tende a é igual a b diferente de zero, então o limite de f de x vezes g de x quando x tende a será menos infinito se esse valor de b for positivo e mais infinito se esse valor de b for negativo. O limite de f de x quando x tende a igual a mais infinito e o limite de g de x quando x tende a igual a mais infinito faz com que o limite de f vezes g quando x tende a seja também igual a mais infinito, né? Caso o limite de f de x quando x tende a seja mais infinito e o limite de g de x quando x tende a seja menos infinito, então o limite de f vezes g quando x tende a será igual a menos infinito. Cuidado aqui, ó, sinais trocados, né? E, portanto, menos infinito. Sinais iguais, ó, mais infinito. O mesmo aqui, ó, sinais iguais, mais infinito, né? O limite de f de x quando x tende a igual a menos infinito e o limite de g de x quando x tende a igual a menos infinito faz com que o limite de f vezes g quando x tende a seja igual a mais infinito. Bom, muita atenção a essas outras três propriedades aqui, elas são bastante importantes. Quando o limite de f de x quando x tende a é igual a mais infinito, o limite de 1 dividido por f de x quando x tende a é igual a zero. Se o limite de f de x quando x tende a for igual a menos infinito, então o limite de 1 dividido por f de x quando x tende a será igual a zero. E, por fim, o limite de f de x quando x tende a é igual a zero faz com que o limite do módulo de 1 dividido por f de x quando x tende a seja igual a mais infinito. Nós vamos ver a aplicação de todas essas propriedades na hora da gente fazer os exercícios, né? Nós vamos visualizar todas elas sendo empregadas. Por hora, vale esse quadrinho resumo para memorizar. Bom, apesar das propriedades apresentadas, a gente percebe que para algumas operações não há propriedade definida, né? A gente não viu aqui, por exemplo, propriedades para a divisão e para a subtração. Vamos dar uma olhada aqui em leis que a gente não pode aplicar, que a gente pode até achar que tem similaridade com o que eu apresentei aqui na primeira tabela, mas, na verdade, não há similaridade com isso. A gente não pode aplicar as leis para esses casos que a gente vai ver a seguir. Caso tenhamos o limite de f de x quando x tende a igual a mais infinito e o limite de g de x quando x tende a igual a mais infinito, não podemos tirar nenhuma conclusão em relação ao limite da diferença dessas duas funções quando x tende a, ou seja, não existe propriedade para esse caso. O mesmo acontece quando os valores dos limites de f de x e de g de x quando x tende a são iguais a menos infinito. Também não podemos tirar nenhuma conclusão quanto ao limite da diferença dessas duas funções quando x tende a. Também não podemos tirar nenhuma conclusão quando o limite de f de x quando x tende a é igual a mais infinito e o limite de g de x quando x tende a é igual a menos infinito. Aqui, ó,
sinais trocados, né? Não podemos chegar a nenhuma conclusão quanto ao limite da soma dessas duas funções quando x tende a A. Quando o limite de f de x quando x tende a A é igual a mais ou menos infinito e o limite de g de x quando x tende a A é igual a zero, não podemos tirar nenhuma conclusão do limite do produto dessas duas funções quando x tende a A. Portanto, não há propriedade para esse caso. Quando o limite de f de x quando x tende a A é igual a mais ou menos infinito e o limite de g de x quando x tende a A também é igual a mais ou menos infinito, não podemos tirar nenhuma conclusão quanto ao limite do quociente de f por g quando x tende a A. Não temos também propriedade para esses casos. Portanto, não é possível estabelecer lei geral para esses casos. Então, não podemos aplicar propriedades para casos como os apresentados nessa tabela. Dito de outro modo, não podemos aplicar propriedades para os casos apresentados aqui nessa tabela.